Olá, eu sou o Pedro Terra e hoje eu gostaria de apresentar para vocês um curto vídeo e eu gostaria de comentar por cima desse vídeo. Eu adquiri esse vídeo a partir de alguém dos meus estados que publicou o mesmo vídeo, e o vídeo é do pastor Rosário Neto. Eu não conheço nada desse pastor, não sigo esse pastor, mas achei interessante a fala dele e eu vou reagir em torno da sua fala. Nas partes em que eu tenho que comentar, vou pausar e depois eu vou fazer um comentário. Então vamos assistir junto o vídeo. Não seja humilde demais, vão utilizar. Pastor, as escrituras apresentam as coisas de forma diferente. Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3 até 8, Paulo diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pastor, o nosso Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, que é o Rei de todas as coisas, o Rei do universo, ele mesmo foi um exemplo para nós. E Pedro reforça essa mesma ideia na sua primeira carta, no seu capítulo 2, no seu versículo 18, dizendo o seguinte: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque ereis como ovelhas desgarrados, mas agora tereis voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Como dizia o Jonathan Edwards, de que quando os inimigos nos acusam, também é uma boa oportunidade de nós examinarmos a nossa própria vida diante de Deus. Então vamos continuar. Não há versículo na Bíblia que te obriga a cumprimentar quem não te cumprimenta. Pastor, há sim versículos na Bíblia que orientam essas coisas. Eu vou ler para ti também, ou para vocês também. Em Mateus capítulo 5, no seu versículo 44 até 48, Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justo e injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus ordena nós amarmos os nossos inimigos. O que significa amar os nossos inimigos? Olha, no livro de Êxodo, no seu capítulo 23, nos seus versos 4 e 5, Moisés vai explicar o que significa amar o inimigo. Nota o que vai dizer. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da tua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Romanos capítulo 12, no seu versículo 17 para baixo, Paulo também diz o seguinte: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem, pastor. É isso que as Escrituras ensinam para aqueles que seguem Jesus Cristo. Vamos continuar. Não te cumprimenta? Não cumprimenta também. Saudaste uma vez, não te saudou. Estás a insistir porque ela não pessoa. Deixa, ela não quer te saudar. Respeita ela. Eu vou te saudar uma vez, não me saudaste, me perdeste. Não, pastor, isso não revela o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é outro. Ele tem uma outra atitude, ele tem uma outra forma de encarar os problemas sociais, familiares, que nós sofremos como pessoas, como seres humanos. Nós somos seres humanos, fomos feitos por Deus segundo a sua imagem e semelhança. Então vamos lá ver também nas Escrituras como é que as Escrituras se posicionam em relação a esse tipo de situações que aqui o pastor alancou. Em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 15, Paulo diz o seguinte: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Números capítulo 12, no seu versículo 13, diz o seguinte: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, sabe por que Moisés é o homem mais manso da terra? Porque ele era alguém persistente, alguém que não deixava ir as suas facilmente. Vocês conhecem como Moisés intercedeu diante de Deus pelo povo de Israel quando mesmo saíram do Egito para o deserto? O primeiro pecado que eles cometeram gravissimamente foi construir um bezerro, e Moisés estava ali a orar diante de Deus para impedir a manifestação da ira de Deus. Então Moisés não deixou ir aquelas pessoas. Moisés até disse: Senhor, se for possível, risca o meu nome no livro da vida. Tens um homem ousado, um homem que amava os seus compatriotas, ao ponto que ele mesmo deu a sua vida por essas pessoas. Então vamos continuar a ver o vídeo. Já não vais ouvir o meu bom dia até a eternidade, a menos que você me ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso te amar e me desamar. Pastor, eu não sei o que significa desamar, o que quer dizer com desamar a si mesmo. Eu vou ler aqui algo que eu escrevi, algo muito rápido em relação a essa fala. Diz o seguinte: alguém sabe me dizer o que é desamar a si mesmo? Quando eu reconduzo o boi do meu inimigo, isso é desamar a mim mesmo? Pastor, quando faço bem e oro pelas pessoas que me odeiam, isso é desamar a mim mesmo? Quando dou de comer e beber nos meus inimigos, isso é desamar a mim mesmo? Pastor, quando Jesus disse que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele quis dizer o que disse: amar a nós mesmos, desprezando as pessoas como nossos inimigos. Isso não é amor, segundo Jesus. Nós somos criaturas feitas para Deus e para os outros. Amar o nosso próximo é fazermos um favor a nós mesmos. Por isso Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus. Por que temos que amar a Deus primeiro? Porque amar a Deus ordena todos os outros amores dentro dos nossos corações. Logo, a partir desse amor direcionado a Deus, somos capacitados para amar o nosso próximo. Então, pastor, o amar o teu inimigo, pessoas que nos perseguem, isso não é fazer um desserviço, isso não é desamar a mim mesmo. Isso é provar o verdadeiro amor, primeiro, que eu tenho por Deus, segundo, que eu tenho pelos outros, terceiro, um amor próprio, só nasce a partir do amor que eu direciono a Deus e ao meu próximo. Eu não vou terminar mais o vídeo, mas a fala do pastor foi lamentável, mas mesmo lamentável. Então, espero que Deus te ajude e te abençoe.